Salão de Ideias. E hoje a gente também tem aqui presente... Olá, seja bem-vindo. Olá, sejam bem-vindos. Junto com a gente, Kleber e Juliano, a gente vai ter também a nossa plateia virtual. Cadê nossa plateia virtual? Já chegou? Já está aí? Ah lá, nossa plateia. Olá, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Fiquem à vontade, podem fazer as perguntas. A gente vai bater um papo aqui. E aí vocês podem ir mandando as perguntas que a gente vai enviando para os meninos. Ok? Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Olá, boa noite a todos. Eu sou Juliano. Prazer. Pediram para eu vou precisar fazer uma descrição, né? Então, estou com o cabelo mais ou menos não tão bem penteado, usando um headphone grande, óculos de armação preta, de acetato e camiseta pretinho básico. E eu queria mandar um abraço. Eu queria primeiro dizer uma coisa, que é muito, muito bonito participar de um evento de uma fundação que o nome é Fundação do Livro e Leitura. Eu acho isso muito massa. E mandar um abraço para o meu amigo Cachaça, de Ribeirão Preto. Ah, legal. Kleber, sua autodescrição. Seja bem-vindo. Boa tarde a todas e a todos. Eu estou falando com vocês de um quarto relativamente pequeno, que tem uma luz à minha direita, aqui em cima. Eu sou um homem de 52 anos, e pele branca, cabelo ficando meio agrisalhado. Estou com óculos e uma camisa de malha azul escura. É um grande prazer estar conversando com vocês hoje aqui. E é isso. Estou bem feliz de estar conversando com vocês aqui sobre coisas que eu e Juliano, que a gente tentou fazer, que nós fizemos, e é muito bom compartilhar essas ideias com vocês. A gente vai conversar de diversos assuntos, né? Mas eu queria começar falando sobre essa união de vocês dois, né? Eu no início falei que era uma amizade, um amor à sétima arte, e eu queria saber como que isso começou e como que ele foi caminhando aí ao longo do tempo para chegar nas produções, né? Até chegar nas produções. Bom, a minha história é melhor se eu começar a falar de como a gente se conhece, porque eu conheci Kleber primeiro, né? Antes dele me conhecer, porque eu era leitor de Kleber, quando Kleber era crítico de cinema no Jornal do Comércio, em Pernambuco, e eu já tinha uma predileção por ele, porque eu achava as críticas dele incríveis e muito engraçadas. Esse tipo de humor que vocês identificam tão claramente nos filmes dele, enfim, aquilo já estava nos textos e, enfim, era muito divertido sempre ler sobre os filmes através de Kleber. E aí tinha esse conhecimento dele. E, obviamente, acho que muita gente sabe, mas eu preciso dizer também, ele programava o cinema mais foda de Recife, né, que é o cinema da Fundação, que ainda existe. Ele não programa mais, mas está lá, é um legado, e dele, de Luiz Joaquim também, que fazia programação, mas era um lugar que eu frequentava, e foi depois de frequentar muito o cinema da Fundação, a gente se conheceu através de um cineclube que ele foi convidado para apresentar o seu curta Enjaulado, que eu recomendo muito. Eu não sei onde é que está disponível, ele vai poder dizer para vocês depois. Ele apresentou o filme Enjaulado no Cineclube Barra Vento, que era um cineclube que eu fazia parte. E aí, nesse dia, a gente trocou ideia, eu acho que ele me deu uma carona até perto da minha casa, estava no caminho dele. E é isso, aí depois chegou esse convite, a partir de um grupo de amigos, chegou esse convite para eu participar do Eletrodoméstico, o resto é muito cinema e muita diversão, e enfim, o resto eu vou deixar para a Clara falar. É sempre muito bom lembrar
as poucas vezes que essa pergunta foi feita, e obrigado, Fernanda, por ter feito essa pergunta, que eu acho que é muito importante estabelecer que não só no cinema, né, isso acontece na música, isso acontece no teatro também. As pessoas, elas se juntam, principalmente, inicialmente, a partir da amizade, e a amizade, ela vem de você compartilhar uma visão de mundo, né? Os seus amigos e amigas são pessoas que, em geral, compartilham visões de mundo, né? Como você funciona, como você vê a sociedade funcionando. E tudo isso, claro, é matéria-prima para o cinema, né? Então, nós fizemos o Eletrodoméstica. Juliano foi diretor de arte, ele está acreditado como diretor de arte. Depois a gente se juntou para fazer o Recife Frio com a Emily. A Emily, claro, é uma grande colaboradora, produtora, companheira. Recife Frio foi feito durante quase 3 anos, né? Ou seja, um filme muito atípico, inclusive porque a gente filmava só quando chovia no Recife. Olha que legal. E aí, ou com chuva ou com pelo menos nublado. Então, Recife é um lugar que faz sol o tempo todo, então o filme terminou levando muito tempo para ficar pronto, não só por isso, mas por questões de produção e da vida. Mas terminou sendo uma experiência incrível, e a gente estava junto em Brasília quando o filme foi lançado foi exibido pela primeira vez em 2009. E aí veio o Som ao Redor e Aquários, e finalmente a gente se juntou para dividir crédito de direção e roteiro em Bacurau. E a gente, inclusive, passou os últimos 2 anos. O ano antes da pandemia chegar, a gente viajou o mundo inteiro com o filme, e a amizade continua, a gente continua junto, a gente se fala quase todo dia, e realmente é uma experiência muito boa. Eu estou, mais uma vez, numa troca de ideias aqui com o Juliano. É muito bom isso. Muito legal. O Kleber, você estava falando que é isso, né? Esse filme que vocês fizeram, vocês tinham que esperar os dias de chuva. E aí, em diversas entrevistas que eu vi sua, e também as do Juliano, vocês falam sobre a questão de mudanças nas coisas do roteiro, né? Roteiro, na sequência que se fez para fazer uma gravação. E aí, uma das coisas que super me intrigaram, assim, que me intrigou foi: isso é positivo ou negativo? Como que vocês lidam com isso? Claro que tem coisas que acho que algumas mudanças que a gente já pensa dentro do positivo, né? A gente já pensa que ela pensou o roteiro de uma maneira, mas ele acaba sendo mudado para o bem. Mas eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque eu achei isso tão legal, e eu senti que vocês tratavam de uma maneira muito natural. Então, eu agora queria escutar mesmo, assim, mais sobre essa visão de poder mudar uma coisa que se tinha pensado. Oiê. Oi, Martim. Chegaram 2, Chegaram 2 meninos aqui. Tomai! Oiê. Dá tchau pro pessoal ali. Depois eu explico. Vocês podem sair agora que eu tô... Eu preciso mostrar uma coisa que tava... Mas eu tô no meio... Juliano, começa a responder. Tá bom, eu vou lá então. Normal, tudo certo. Essa coisa de você... Esse cinema é um trabalho danado. É muito trabalho. Sim. É muito caro, às vezes. Às vezes nem tanto, né? A gente fez muito filme com quase nada na vida. Eu acho que muita gente... Eu acho que a arte se faz com... Quem faz arte está muito acostumado a fazer com quase nada, né? Isso. Eu falo isso porque eu sou cantora. Começa, então... vai melhorando, né? Você vai conseguindo subir alguns degraus, até... Enfim, ou não, né? Ou então você escolhe simplesmente ficar na coisa mais simples mesmo. Sim. Cada artista tem a sua... Mas, enfim, a minha ideia de como lidar com essas... não sei se eu entendi essa coisa das adversidades, das condições, enfim, do que acontece, dos imprevistos e as mudanças que a gente precisa fazer. Eu acho que, se é isso, eu acho que tem muitas formas
e acontecer coisas que podem serem boas e às vezes podem não ser tão boas. Mas uma coisa que me chama muito a atenção, que eu acho que vale a pena destacar, é que em algumas vezes a gente escreve, né, aí, como eu falei, dá muito trabalho. É a coisa da escrita, para mim, a minha relação com a escrita às vezes é um pouco dolorosa, enfim, demoro muito. E aí quando a gente termina, e aí a gente mostra para alguém, aí essa pessoa lê, essa pessoa responde de uma forma afetuosa aquilo ali está escrito e demonstra algum tipo de, sabe, não, é bom isso aqui, vai ser um filme massa. Aí você começa a lidar com a sua própria insegurança, a ganhar confiança no que você está fazendo. Sim. Aí você começa a se apaixonar, reapaixonar pelo que você fez, por conta da ajuda do outro, né? Quer dizer, do endosso do outro. É todo um trabalho, né? Sim. E aí você se apaixona pelas cenas, você se apaixona pelas situações em que você coloca os seus personagens, e isso que é fundamental para o meu filme, porque senão o filme não vai ter sentido. Mas aí alguma coisa acontece, né? E aí você se vê numa situação em que você vai ter que mudar. E aí você não pode mais fazer daquele jeito que você tinha pensado, que você tinha se acostumado, que você tinha adquirido todo esse carinho e esse apego. E aí você se frustra. E aí você tem que lidar com a sua frustração. E aí, depois da frustração, você respira fundo e você vai ter que achar uma solução. E aí, às vezes, você acha uma solução que de imediato te agrada, você faz e fica tranquilo. E às vezes essa solução não te agrada, mas você vai ter que fazer assim mesmo, e aí você segue com ela até o final. E aí chega no final e você descobre uma outra coisa por trás dessa solução que tornou o filme até melhor do que ele é. Isso, quando acontece, é maravilhoso. Isso acontece muito. Isso sempre aconteceu nos filmes em que eu participei de todos os processos. Eu tive filmes que eu fiz, tive filmes que eu participei do processo de acompanhar de longe e ver. Então, por isso eu tenho assim, uma boa bagagem assim, para dizer que, às vezes, o acaso ele vem e ele chegando de um jeito e transforma e dá mais força e dá mais, sabe? E é muito massa quando isso acontece. Realmente é muito incrível. Mas tem outras situações também. Mas essa eu gosto de destacar sempre. Porque parece que tá... Sabe quando você... Sem querer romantizar e tal, já romantizando pra caralho. Mas assim... É uma coisa meio... Pô, tem alguma energia além de você e daquela coisa material sua que você está fazendo. Tem uma energia. E essa energia, às vezes, ela... Cara, você começa a acreditar em coisas, sabe? É difícil você não começar a acreditar em coisas. Acho que era isso que eu queria dizer. Acho que, Kleber, acho que você está no mute. Kleber precisa ligar o microfone. Perdão. Eu acho que acontece muito na literatura também, você escreve e o que você tem em mente é o que você escreve, né? Depois você passa pela edição e você chega ao texto final. Eu acho que no cinema talvez você faça o filme 4 vezes, né? A primeira vez que você faz o filme é quando ele existe na sua cabeça. Eu estou nesse momento agora, eu estou exatamente com um filme na cabeça e eu já estou passando para a segunda realização do filme, que é a escrita do roteiro. A terceira é você ir filmar o filme, né? Uhum. E a quarta é a montagem do filme. Então, são 4 filmes diferentes que, de alguma maneira, eles terminam sendo o filme original que você pensou, né? Entendi. Ou o livro original que você pensou e que mereceria o seu tempo de você sentar e escrever, porque isso é outra coisa, né? Isso que eu tenho em mente merece o trabalho de você, o trabalho braçal de você sentar e se dedicar durante tanto tempo à escrita, né? E eu acho que também é muito importante você, seja lá em
você falou que você é cantora, mas Sim. eu acho que não importa a área onde a gente trabalha, mas é muito importante a gente assimilar o que vai chegando, né, para a gente fazer o trabalho. Em Bacurau, por exemplo, a gente descobriu aquele lugar, a gente procurou durante um bom tempo em Pernambuco, no sertão de Pernambuco. Uhum. Nós não achamos aquela locação em Pernambuco, a gente terminou subindo para Paraíba. E quando a gente viu, a gente já estava no Rio Grande do Norte, foi quando nós achamos Barra, que é um distrito de Parelhas, no sertão do Seridó. E quando nós nos apaixonamos por aquele lugar, ele era totalmente seco, né? Que é a imagem clássica do sertão na literatura, no cinema, na televisão. E o sertão, de fato, é um lugar que pode ficar muito seco e esturricado. Sim. E quando a gente começou a trabalhar no filme, aconteceu algo que não acontecia há 7 anos naquela região, que caiu uma quantidade enorme de chuva e aconteceu uma das coisas mais incríveis que eu já vi em termos de natureza. Em menos de 5 dias, tudo explodiu e virou um jardim, né? O sertão virou um jardim. Gente, que legal. Então, claro, para mim, para Juliano, a grande questão é: esse lugar continua interessante? E é claro que continua interessante, porque isso aqui também é o sertão, né? Se a gente tivesse dito não, a gente vai agora segurar o filme, esperar 1 ano para que tudo volte a ser seco, eu acho que seria extremamente arrogante fazer isso, porque a imagem do sertão, ela é culturalmente e até comercialmente seca, né? E aí a gente pode pensar também em questões políticas, a indústria da seca, etc. e tal. Sim. Mas o sertão, ele também é lindamente verde, né? E nós decidimos filmar o sertão como ele havia se apresentado para Bacurau, para o filme Bacurau. Então, no filme, é claro que você entende que é o sertão, é claro que você... Inclusive, a gente filmou de uma maneira muito generosa as paisagens, mas é um sertão verde. Então, Sim. Eu acho que isso foi bom para o filme. E essa é uma decisão que vem de uma compreensão nossa, até geográfica e do ponto de vista de natureza, e de como o ecossistema no Brasil e no Nordeste do Brasil funciona. E a gente entendeu, não, isso aqui também é o sertão. E muita gente chamou a atenção que o sertão era verde, mas porque o sertão também é verde. Então, Também tem essa talvez esse possibilidade. seja um exemplo interessante para responder a pergunta. Muito legal, é mesmo interessante. E você estava falando do filme é feito em 4 partes, uma parte deles é o roteiro, né? Inclusive puxou essa questão da literatura. E o ano passado você lançou o livro com os roteiros, né? Do Som ao Redor, do Aquários Sim. e do Bacurau. E aí eu vi que você falou uma coisa interessante que me chamou a atenção, que o roteiro é uma peça de literatura peculiar. E eu achei muito legal a junção disso, legal e generoso, assim, né? Eu acho que eu nunca tive acesso, por exemplo, a um roteiro de cinema, a um roteiro de um filme, né? Um filme de âmbito nacional, e para a gente poder outras pessoas verem, né? E você poder dividir o seu processo criativo com outras pessoas, com pessoas que também estão fazendo cinema e estão começando, né? Tendo vocês dois como referência, tendo esses filmes como referência. Eu achei muito, muito generoso isso e queria que você falasse desse processo criativo de juntar. Sim. Como foi olhar esses roteiros de novo, se você mudaria coisas desses roteiros que você juntou ali, com certeza mudaria, né? Ou também não. Eu queria que você falasse desse processo de juntar tudo, mostrar como faz parte do seu processo criativo, né? No meu caso seriam as partituras, no seu caso são os roteiros. Queria que você falasse um pouco desse projeto. Pois é bom você trazer isso, porque também ajuda a fortalecer a pergunta anterior. Uma decisão que eu tomei junto com o pessoal da Companhia das Letras é fazer o que geralmente não se faz,
quando roteiros são publicados, né, no formato de livro, geralmente o que se faz é que o roteiro ele é readaptado e reeditado para o que você viu no filme, né? E eu decidi manter exatamente o roteiro que foi abandonado no início da filmagem de cada filme. Isso significa que, se você viu o filme, você consegue juntar o que você viu com o roteiro original que foi escrito antes das alterações naturais do processo de filmar, né? Que legal. Então, eu acho que você tem uma ideia mais clara do tipo de alteração que a realidade traz em cima de um texto que foi feito muito antes da verdade de fazer o filme, né? Uhum. Então, você poder comparar, por exemplo, o final do Som ao Redor, que estava no roteiro, com o final que está no filme, e aí você falou das alterações de coisas que eu alteraria no roteiro. Na verdade, eu faço isso no filme, né? Tem coisas no roteiro que é muito fácil escrever, mas não é fácil falar, né? Sim. No ensaio você vê, isso aqui não funciona. Ou você diz, uau, essa cena realmente funciona. Então, as alterações, elas vêm de maneira orgânica. E é claro, se você é uma realizadora ou um realizador que é teimoso ou teimosa e diz, não, meu filme vai ser exatamente o que eu escrevi, boa sorte, eu não recomendo. Eu acho que você precisa estar aberto para entender como aquilo bate naquele ator, naquela atriz. Sim. Como aquela cena funciona naquela locação, que na verdade é muito melhor do que eu imaginava no roteiro. Essa teimosia pode se perder muita coisa, né? Com essa teimosia você pode perder muita coisa. Claro, porque se você é teimoso por uma questão de orgulho e não, o que eu escrevi é o que eu escrevi, vai ser isso, não sei, dependendo do texto ou da pessoa, pode ser que seja a decisão certa, mas por exemplo, Bacurau foi o primeiro filme que eu escrevi com o Juliano, que eu escrevi e, nesse caso, com o Juliano, que eu não conhecia as locações, né? As locações, elas foram descobertas, sei lá, anos depois da gente escrever uma determinada cena. E, por exemplo, o esconderijo de Lunga, no roteiro, era uma casa no meio de um desfiladeiro, né? Quando a gente chega no Seridó e começa a descobrir a riqueza de possibilidades e locações, a gente, em primeiro lugar, foi visitar uma mina que ficava dentro de uma montanha. E aí eu e Juliana, a gente disse, uau, é esse o esconderijo de Lunga. Esquece o roteiro. Muito legal. E um dia depois a gente descobriu uma represa seca com uma muralha incrível e aí a gente disse, uau, isso aqui é o esconderijo de Lunga. Então é uma questão de você dizer, é claro que isso aqui é muito melhor. O roteiro, a situação do roteiro está lá, está clara, é uma boa cena, mas vamos achar a roupa boa para essa cena. E a roupa boa é aquela que vocês viram no filme. Sim. Bom, ô Juliano, quando o Bacurau foi lançado, para os dois, né? Mas eu queria começar a escutar isso do Juliano. Quando o Bacurau foi lançado, as pessoas vinham, e confesso que até eu mesmo, via alguma coisa fantástica, uma utopia, um lugar utópico, mas ao mesmo tempo não via, achava que tinha possibilidades ali. Ah, não, esse lugar pode existir. Ah, não, esse lugar não pode existir. Vocês acham que, para vocês, essa visão daquela história contada, quando vocês pensaram em Bacurau, vocês pensaram no filme, no roteiro, estavam ali escrevendo e tal, vocês pensaram num lugar utópico ou não? Era um lugar que realmente existia e era para ser retratado como uma coisa que realmente existia, e não como uma utopia. E por que vocês acreditam que essa coisa da utopia ficou na cabeça das pessoas? Eu tenho uma impressão que depois eu quero até dividir com vocês. Mas, enfim, quero escutar isso aí primeiro. Bom, eu acho que
tem, de novo a gente volta para a coisa dos acasos, né, que a vida nos traz. Mas assim, eu e Kleber, a gente sempre se preocupou, né, com não ser uma utopia. Mas, contraditoriamente a isso, a gente estava querendo fazer um filme sobre uma comunidade, sobre pessoas que a gente, enfim, respeita, admira, tem carinho, pessoas massa. Uma comunidade de pessoas incríveis e que, na verdade, por a gente não ser daquele lugar, né, do sertão, a gente vem da cidade grande, a gente precisava de uma matéria, vamos dizer assim, mais autêntica, né, mais legítima. Então, a matéria legítima que a gente buscou para pensar num grupo incrível de pessoas foi a nossa própria rede de afeto, né? Nossa rede de afetos, nossa rede de amigos, de família, de gente que a gente convive, que a gente escolhe dividir nossa vida. Então, não tem como a gente errar se a gente vai por um caminho assim, porque é exatamente essa uma das principais teses do filme, quando a gente começou a pensar o filme lá no começo. Na verdade, as pessoas elas não são diferentes, né? Como a gente às vezes cai na armadilha de pensar. As pessoas são muito pessoas, é uma espécie só, é todo mundo a mesma coisa. Sim. No final. Assim, mas é claro que quando a gente escolhe viver num grupo de pessoas que a gente sabe que essas aqui eu quero estar com elas, a gente está construindo nisso uma utopia, não é verdade? A gente está criando um ambiente utópico para a gente, né? Um ambiente que a gente vai sofrer o mínimo, que a gente vai, enfim, crescer da melhor maneira, que a gente vai evoluir, que a gente vai estar sempre se sentindo seguro, se sentindo amado, né? Então é uma utopia, mas não é uma utopia. Porque, falando de natureza humana, falando do ser humano, as coisas nunca são perfeitas, né? As pessoas elas têm o outro lado, tem o lado troncho, o lado errado, o lado feio, o lado grosseiro, o lado egoísta, né? Enfim, e aí a gente vê que não existe utopia, existe sempre a busca da utopia. Bacurau, para mim, é uma busca de uma utopia que foi interrompida por um monte de gente doente, que infelizmente faz parte do mundo, né, e que existe, e a gente está tendo essa comprovação diária, né, que é muito mais gente do que a gente pensava, gente que não, sabe, e na verdade eu nem sei se refletem muito sobre essa nossa utopia, né, eu acho que tem uma confusão aí acontecendo hoje, eu acho que, enfim, mas isso é outra discussão. Enfim, eu saí um pouco da... Não saiu não, tá certo, tá tudo certo. Do trilho de raciocínio. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é isso, eu acho que é uma busca de uma utopia, e a busca da utopia a gente faz com as nossas vidas, Sim. Qualquer pessoa, por aí. Sim. Eu nunca vi Bacurau como uma utopia, porque seria parecido com dizer que nosso grupo de amigos é uma utopia. Eu não acho que nosso grupo de amigos é uma utopia, e as pessoas com as quais a gente divide uma visão de mundo e divide uma compreensão justa de sociedade, eu não acho que isso é uma utopia, né? Eu acho que isso é plenamente possível. E se você olhar do ponto de vista prático, Bacurau é uma comunidade de não mais do que 100 pessoas, menos de 100 pessoas, na verdade. Não é tão difícil imaginar que aquelas pessoas conseguiriam viver num certo acordo, né? Num sistema de respeito. Eu não acho que é absurdo pensar isso. Se você faz um filme sobre uma cidade de 500 mil habitantes, onde tudo é um acordo, ou tudo é
uma versão muito mais branda do que é o Brasil, sim, eu acho que você corre o risco de cair numa visão poliana da vida em sociedade, né? É claro, eu fiz o Som ao Redor, que onde na verdade tem muita tensão, né, no Som ao Redor, as pessoas discordam bastante, tem questões que para mim são muito claras em relação à sociedade brasileira, questões de classe, questões de raça, muito embora o filme nunca use as palavras raça, classe, tá tudo lá. Você, como brasileira, o brasileiro identifica o que você está vendo, Aquários é a mesma coisa, mas Bacurau se passa, repito, numa comunidade de não mais de 100 pessoas, e dentro daquele sistema, daquele pequeno sistema, daquela pequena comunidade, eu acho que aquilo é totalmente possível, né? Dentro da forma como eles vivem e como eles vivem a vida deles e delas, exatamente num sistema que é marcado pelo desprezo, né? Sim. Eles são esquecidos pelo poder público, pelo governo, a polícia não vai lá, então eles precisam utilizar a própria capacidade que eles têm de fazer aquilo funcionar do ponto de vista de legitimidade, de dignidade, e existem maneiras bem peculiares que eles acharam para fazer aquilo funcionar, né? E eu queria também lembrar uma coisa que é muito importante, a gênese de Bacurau, né, o embrião de Bacurau, vem exatamente de dois observadores, né, eu e Juliano. Nós somos pernambucanos, nós somos do Nordeste, nós somos brasileiros, e claro que para a gente sempre foi muito evidente que o Brasil, através da mídia brasileira, através da Rede Globo, através das novelas, através do telejornalismo, através de um sistema econômico que foi montado todo errado, né, desde o início, em relação ao Nordeste, ao Sudeste, ao Sul, as tensões sociais e raciais. Então, para nós nordestinos, é muito claro que foi montado um sistema de representação que não é o nosso, né? Isso vem de fora. Então, a gente cresceu ouvindo lorota, piadinha, com o sotaque, com a forma como o sertanejo é visto, retratado, como a ideia de um nordestino, o que é um nordestino quando você vai para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Então, tudo isso, na verdade, é o que fez Bacurau existir, né? E isso, claro, veio de uma bagagem pessoal minha, de Juliano. Nós somos da cidade, mas a gente conhece muita gente do sertão, a gente conhece o sertão. A gente conhece muitos dos nossos amigos no Recife são originalmente do sertão, né? A gente conhece a comida, o palavreado, o jeito de falar, a forma de ver a vida, um avô de um amigo, uma avó, tudo isso, a literatura, claro, e a forma como o cinema brasileiro, a televisão retratam o sertão. Então, Sim. Bacurau veio muito de um desejo de... É uma palavra muito na moda nesse momento, desconstruir isso, mas eu não sei se foi desconstruir da maneira como desconstruções estão acontecendo, mas veio de uma certeza muito grande de que não era aquilo que a gente queria fazer uma outra coisa. Sim. E eu acho que o público, é claro, o público do Nordeste pegou o filme de uma maneira muito passional, mas o público do Brasil inteiro entendeu isso. Né? Porque acho que o público brasileiro entendeu, ok, eu estou vendo algo que não é muito comum, né? Sim. E isso é a melhor coisa que eu tirei da experiência de fazer Bacurau. Sim, inclusive porque... Só para fazer uma observação sobre o que o Kleber falou,
o que ainda reforça, na minha cabeça, posso estar errado, mas assim, reforça ainda essa como bateu essa ideia de utopia, né? Porque as pessoas estão tão acostumadas a ver o sertanejo representado de uma forma específica, e quando vê num filme como Bacurau o sertanejo sendo representado daquela maneira como foi, né, leva um susto e se surpreende, né, e faz, uau, isso aqui é ok. Então, eu acho que até isso ajuda a essa interpretação de utopia, porque não tem nenhum coitadinho. Juliano, do que nós escrevemos anos antes de acontecer aquela coisa incrível de visitar uma localidade e ser recebido por uma senhora que te chamou para visitar o museu. Essa história ela é muito boa. Essas coisas, né, foi uma das cidades, né, um dos povoados que a gente visitou. Eu e Kleber, a gente rodou, acho que em torno de 11 mil quilômetros, né? Não é pouca coisa. Não mesmo. Para achar aquele lugar, né? E num desses lugares eu estava, não sei porquê, eu estava só eu e o produtor de locação, que é Tiago Melo, querido Tiago, nosso amigo. E aí eu tinha essa senhora, ela me convidou para conhecer o museu da cidade. Eu disse, claro, vamos lá conhecer o museu, pelo amor de Deus, eu adoro o museu. E ela me levou para dentro da casa dela e me mostrou uma parede na casa dela, na sala da casa dela, uma parede toda parecida com o que vocês veem no Bacurau, toda cheia de coisas penduradas, objetos, fotografias, recortes de um jornal, não sei se tinha troféu, tinha um monte de coisa. E isso aqui é o museu dessa cidade. E ficava dentro da casa dela. Maravilhado. Dentro da casa dela. Gente. Ela era a diretora-geral, administradora do museu. E tinha muito orgulho daquele museu. E eu fiquei maravilhado. E essa história é muito bom. E não era ridículo. Não era... Pelo contrário. Era digno. Eu me senti privilegiado de ter visitado esse museu. Eu não acho que muita gente conhece, sabe? Não, a gente ia chegar eu ia chegar nessa parte do museu, obviamente, mas já que a gente já chegou, eu já quero falar dessa parte do museu. O museu é um personagem, né? A gente pode falar que o museu é um personagem do Bacurau? Pode, né? Ele é um personagem importantíssimo. Pode. E eu acho que Bacurau, né, em 2019, e trazer o museu como um personagem, um lugar onde se preserva, né, e passa para frente uma história, é de extrema importância. Obviamente que esse museu foi pensado estrategicamente, né? Sim. Meus pais eram historiadores. Eu cresci ouvindo explicações sobre por que as coisas são do jeito que são. E claro, escolas, livros, museus estão em falta no nosso país, né? Inclusive museus queimam nesse país, Cinemateca queima, e é muito interessante muito interessante como as pessoas pegaram, né, o sentido do personagem museu, né? No início, na primeira parte do filme, os forasteiros são convidados 2 vezes para visitar o museu e eles não têm tempo e se fodem geral. Sim. Não, é maravilhoso quando o museu aparece. Se eles tivessem entrado no museu, eles teriam visto uma história em quadrinhos quase dizendo não faça isso. E essa informação para a gente era sempre muito boa de trabalhar com esse segredo, né? Que o filme, na verdade, de maneira muito malandra, cria uma situação de segredo em relação ao museu, né? E só no final que ele arranca a máscara, né? E diz, eu sou importante. E deixa todo mundo de boca aberta, né? Que ele era importante mesmo. Tá tudo lá. Ainda sobre a coisa de museus, só para a gente
colocou esse museu no roteiro e a gente tinha muita certeza de que esse museu era algo importante que a gente ia querer fazer. Mas sempre naquela coisa, né, um pouco atento, né, para não construir algo que não tem nada a ver com aquele lugar, que afinal de contas não é de onde a gente veio. Muito cuidado ao representar aquele lugar, muito cuidado em não errar, né? Tinha essa preocupação. E aí nessas mesmas viagens, a gente ia de lugar em lugar e lá estava um museu. Maior ou menor, lá estava um museu. A gente viu, não sei, 6, 7, 8 museus. Ou seja, sempre então, preservando assim, a memória, a história daquele lugar, né? Não, museus fazem parte a gente precisa de museus. Precisa, cara. Exatamente. As pessoas sentem, sentem. Eu queria chamar a atenção também. De museu. Queria chamar a atenção também que memória. Que me agrada muito que Bacurau tem um histórico de violência, né? Mas para a gente era importante que Bacurau não fosse uma comunidade essencialmente violenta, né? É diferente você ter um histórico de violência, mas você não ser violento hoje, né? A violência faz parte da formação daquele lugar. E era muito importante que as armas daquele lugar estivessem guardadas no museu. Ou seja, pacote e toda a população ficar andando com armas para lá e para cá não seria interessante, eu acho, para a nossa visão da comunidade. Nunca nem foi uma possibilidade. Não. Mas as armas estariam guardadas no museu, o que significa que elas são referência do passado, mas se elas precisarem ser usadas numa situação extrema, elas estão lá. Né? Sim. Então o museu também é isso. E essa impressão de que era uma comunidade violenta, ela não existe, né? Porque na verdade era uma comunidade que ela como que eu posso dizer? Ela é uma comunidade de amor, né? Um protegia o outro e fazia e eles estavam protegendo a história deles, o que eles criaram ali, com o museu também, obviamente, já tinha uma história, e bacana isso, de não ser... A gente sabe se proteger, a gente sabe usar as nossas armas, mas a gente não quer elas em todos os momentos. Não precisa usá-las em todos os momentos. Pois é, mas algumas pessoas, alguns reaças da direita, da extrema-direita, disseram que o filme, na verdade, é uma propaganda da utilização de arma. Eu gostaria só de lembrar que Bacurau também foi construído em cima de uma percepção da história. Né? Se a gente voltar, por exemplo, para o que aconteceu na Europa nos anos 40, com o nazifascismo, em alguns momentos, como por exemplo no gueto de Varsóvia, as pessoas que estavam sendo massacradas no gueto de Varsóvia, em algum momento elas pegaram em armas. Porque era a única coisa que elas podiam fazer. Então, acho que Bacurau deixa muito clara a situação, onde a violência se torna uma reação. Né? E essa reação ela vem das armas que estão guardadas no museu. Sim. Deixa eu ver se tem alguém da plateia, gente, que quer fazer pergunta, porque senão eu fico aqui conversando com vocês até amanhã e esqueço da plateia virtual. Oi, tenho. Não tem? Esse dedinho é de não ou de sim? Tem, é de sim, quero. Então vai, Dedé. Vou levantar o dedo para dizer que não tem. Não, é porque ele tava fazendo assim, ó, e aí eu não tava entendendo. Aí eu tava tonto. Eu falei, uai, é assim ou não? Não tava entendendo. Fica à vontade, gente. Meu nome é André, esse é Marcos, nós somos os gêmeos, que gêmeos nós estamos com roupas com regatas azuis idênticas, óculos idênticos, cortes de cabelo idênticos, da cor azul, e atrás de nós a nossa relíquia de livros e quadros e recordações de cinema. É um prazer falar com vocês dois, é um prazer também
ver o Kleber. Nós nos conhecemos em 2013 aqui em Ribeirão Preto, ao lado do Rubens Evaldo Filho, numa sessão que nós fizemos do Som ao Redor. Então, a gente acompanha a sua carreira sempre, e foi muito legal. E, em primeiro lugar, nós gostaríamos de parabenizar pelo filme do Bacurau, que é um dos melhores filmes que nós já assistimos. Em todas as sessões que nós estávamos presentes, as salas estavam abarrotadas e nós sentimos as pessoas participando com o filme, nós dois também, porque a gente somos muito sensíveis e, nossa senhora, as cenas que a gente queria se levantar da poltrona e socar alguém da tela. Parabéns pelo filme e por todos os prêmios que o filme ganhou. E a gente, conversando com as pessoas que estavam nas sessões que nós participamos, inclusive uma no Cine Cauim, com o Sesc, as pessoas vieram comentar com a gente, porque nós fizemos uma crítica com relação ao Bacurau, não só tecnicamente, porque a gente chama as referências, a gente pensou, nossa, Sérgio Leone tem raízes brasileiras, que fantástico, a gente já foi buscando referências lá atrás, mas também a gente, sim, o nosso ponto de vista, o ponto dos gêmeos, foi nada mais do que o que o mais fraco perante a sociedade, que na verdade não são fracos, apenas revidando, contra-atacando, se defendendo, com criatividade. Quando você não tem muitos recursos para se defender, você precisa ser criativo para se defender. A gente entendeu deste ponto de vista, muitos concordaram com esse ponto de vista. Nós gostaríamos de saber o que vocês pensam disso, se vocês imaginavam que Bacurau ia ter esse ponto de vista, principalmente o mais fraco perante a sociedade, se defendendo daquele que pela sociedade é o mais forte. E se vocês tiveram outros pontos de vista de outras pessoas que vieram a falar com vocês após uma sessão de Bacurau. Eu acho que sempre foi a ideia, não tão direta, ideia tão direta, assim, o mais forte contra o mais fraco. Mas eu acho que a ideia sempre foi trabalhar com a quebra da expectativa que a gente cria sobre pessoas que a gente sequer conhece e sequer sabe nada, alguma coisa sobre elas, e a gente já acha que, enfim, a gente já imagina como elas vão reagir a qualquer coisa. Eu acho que isso aí é uma vamos dizer assim, uma raiz assim, da ideia de fazer esse filme. Então, quebrar a expectativa sobre o que a gente espera do outro, né? E aí a gente pensou, enfim, aí não dá para negar que aí, voltando àquela coisa que Kleber falou sobre a representação de um tipo social brasileiro na literatura, na teledramaturgia, enfim, no cinema, né? Esse tipo, o tipo da pessoa, do indivíduo que vive em lugares isolados, que é pobre e que de alguma forma é folclórico, porque fala engraçado, enfim. Eu acho que tudo isso fortalece uma ideia preconceituosa sobre alguém. E aí a gente já começa a achar que pessoas com características diferentes da nossa são pessoas mais frágeis, mais fáceis de dominar e de subjugar. Eu acho que a gente sempre quis trabalhar com essa noção. Eu acho que é mais ou menos por aí. E, obviamente, pensando como uma estrutura de um filme de western, que era algo que agradava a gente, que era trabalhar o cinema de gênero, poder lembrar que a representação, por exemplo, dos índios da América do Norte, né, os índios, os nativos, os indígenas da América do Norte, sempre eram, principalmente nas primeiras décadas do western americano, eram representados de forma um pouco não, eu diria muito injusta, né? Eles não tinham voz, nos filmes, eles eram vistos de longe, eles eram
os atores que representavam os indígenas eram, na verdade, atores brancos pintados de vermelho, entende? Então, assim, havia um erro assim, histórico que essa ideia agradava muito a gente. A gente simplesmente, não, vamos inverter isso daqui, vamos fazer um filme sobre os indígenas, entre aspas, dessa vez. Os heróis agora são os indígenas e aqueles lourinhos de olho azul agora vão ser os vilões. Então, eu acho que é sempre assim, mas essa coisa do fraco e do forte, a gente não pensa exatamente, diretamente nesses termos, porque, na verdade, o que é força e o que é fragilidade, né? Eu imagino que agora aqueles caras que invadiram Bacurau estejam se sentindo bem mais fracos do que o povoado de Bacurau. E quando eles chegaram lá, eles tinham uma ideia diferente. Então, tá tudo bem. É isso. Os povos indígenas no western americano de Hollywood eram sempre apresentados como os invasores, né? Quando todos nós sabemos que os invasores foram os colonizadores, né? Eles estavam lá muito antes. Eu acho que o filme, o roteiro, o texto que nós escrevemos para Bacurau tinha como base história, a história das civilizações, né? E a questão é que a história das civilizações é contada por quem tem o poder e o dinheiro para contar a história, né? Da maneira mais atraente e mais espetacular possível. Por exemplo, a gente discutiu muito a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um conflito onde os Estados Unidos se envolveu no sudoeste, no sudeste asiático, nos anos 60, e pegou uma encrenca que já estava vindo dos franceses naquela região, e basicamente os Estados Unidos se lascaram em grande estilo. Eles perderam a guerra para guerrilhas que eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam entender porque eles não tiveram o interesse de entender a história daquele lugar. Eles vieram com muito equipamento e perderam a guerra para um povo que não estava tão bem equipado, né? Então, isso vem de história, vem de cultura, e eles não se deram o trabalho de tentar entender exatamente no que eles estavam se metendo. Agora, a gente está vendo no Afeganistão uma situação terrível. Os Estados Unidos está se retirando de mais uma guerra, gastaram mais de $1 trilhão nessa guerra. Um desastre completo para todos os lados. Ontem morreram 12 soldados americanos num ataque suicida. E o presidente Joe Biden vai para a televisão que ele vai agora caçar os responsáveis pelo ataque suicida. Ou seja, é uma série de tragédias que ficam se repetindo. Eu acho que o Bacurau se alimentou muito desse sentido de história, né? E no final das contas fica essa questão: quem é mais forte, né? E quem é mais fraco, né? Talvez seja uma questão de como a gente olha para a própria história e a gente presta atenção em como a história está sendo contada. Mais alguém, gente, da plateia? Por enquanto, não. Daqui a pouco a gente volta, então, com vocês. Gente, é uma outra questão que chegou aqui, que eu acho bem importante a gente dizer mesmo. Queria saber se vocês conseguem enxergar aí o que vai ser do cinema brasileiro nesse momento de Cinemateca queimada, né? E pandemia. Eu acho que a gente está passando, nós como brasileiros e brasileiras, estamos passando por alguns dos anos mais vergonhosos da história desse país. É tão vergonhoso que acho que todo mundo já entendeu agora, até quem votou